quando a gente está no meio da dificuldade, às vezes a gente não consegue enxergar uma luz lá no fim do túnel, sabe? Às vezes tem muitas pessoas hoje que tipo tá procurando preencher algo que falta dentro do coração, como muitas vezes eu fiz, bebida, drogas, sabe? Essa não é a solução. Faça uma terapia, se abra para quem sabe, você confia e que pode te ajudar. É importante procurar uma ajuda profissional, é importante também se rodear de pessoas boas, estar num contexto que te ajude a você a progredir, sabe? Te encaminhar para o caminho certo, sabe? Eu só quero ser grato ao torcedor cruzeirense porque talvez eles não imaginavam o tanto que eles me fazem ter alegria de novo jogando. Ver o Mineirão. Ver o Mineirão cheio, aquela torcida gritando, eu tô maluco. A minha relação com o futebol começou quando eu tive internado, isso meus pais contando, quando eu era bem pequenininho, eu tive pneumonia. Então eu estava ali entre a vida e a morte quando era bem novinho. E um dia meu pai foi me visitar no hospital, porque não podiam ficar os dois, então ficava só minha mãe. E ele levou uma bola de futebol. E meu pai contando que a partir daquele momento ali ele descobriu que eu poderia ser jogador. Porque quando eu era muito pequenininho e tava sem força, quando tu pega uma doença assim você fica meio fraco. E o futebol ali, naquele momento que ele trouxe a bola, eu dei um chute tão forte que eu até quebrei um vidro. E ali minha relação com o futebol ela começou. E aí, a partir desse dia assim, eu comecei a sair do hospital, fui vivendo a minha vida normal, voltando ao normal. E aí minha paixão pelo futebol ela começou, cada dia foi crescendo. Depois em BH eu não cheguei a jogar muito. Lembro uma altura que nós mudamos para Governador Valadares. E ali eu tive uma relação assim, já nos meus 8 anos de idade, eu já tinha uma relação maior de constância, assim, treinava em 2 clubes, ia para a escola, depois treinava, então assim, foi ali que começou um pouco a paixão se tornar mais forte ainda. Assim, o meu sonho sempre era ser jogador, era tipo assim, a bola me fazia feliz, então eu sempre queria estar todo dia treinando, eu era muito fominha, tinha 3 treinos por semana e eu queria treinar todo dia, porque era algo que eu gostava de fazer, que me dava prazer, então naquela altura eu não tinha aquele sentimento tipo assim, eu quero estar em tal lugar, eu quero chegar, não, eu só queria estar ali treinando e divertindo porque era algo que era natural, sabe? Natural e eu gostava, então, tipo assim, não tinha aquela ideia que eu queria ser jogador. Eu comecei a ter essa percepção um pouquinho maior quando eu me mudei para Lisboa. Meu pai decidiu ir para Portugal, eu não entendia muito porque era muito novo, e aí eu só soube que meu pai ia e fiquei muito triste porque a pessoa que me levava para o treino todo dia era a pessoa que estava comigo todos os dias. Então, assim, eu fiquei um pouco triste, mas assim, ao mesmo tempo, tentando entender um pouco essa mudança. Só que eu era muito levado, eu era muito bagunceiro, eu, tipo assim, fazia muita bagunça. E eu tinha alguns tios problemáticos que tinham problemas, assim, dizer, com droga, sabe, com o tráfico. E longe dos meus pais, assim, já perdi a figura paterna, materna, então começou a ficar um pouco complicado, eu comecei a me envolver com umas brigas na rua. Eu lembro que uma vez um garoto tinha ficado na porta da minha casa assim, com um pau me esperando, tipo, para me pegar, para me matar, e a situação foi começando a ficar um pouco mais apertada, assim, devido ao meu comportamento também, né? E aí minha mãe tinha muito medo que eu começasse a andar com meus tios e fosse para essa vida, assim, de droga, de tráfico, sabe? Era propício. Tava tudo escrito que esse era o caminho que ia seguir. E aí meus pais decidiram fazer um empréstimo. Fizeram um empréstimo, conseguiram a passagem para todo mundo, eu e meus irmãos.
E aí a gente pegamos e seguimos para Portugal. Só que nessa o meu pai ficou e a minha mãe veio para buscar a gente. E para tu entrar em Portugal naquela altura era muito difícil. Tu tinha que ter uma residência. E todo mundo falando pra minha mãe, cara, como tu vai com esses 5 meninos nas costas? É muita gente, tu não vai entrar, vai dar errado. E a minha mãe desesperada, né, porque já tava vendo que um rumo que, assim, eu tava tomando era um pouco complicado. Falei, temos que assumir o risco. Chegando no aeroporto, tava uma altura que eles estavam barrando muita gente para voltar para trás. Tipo assim, tu era deportado, se tu não tivesse uma justificativa boa para entrar no país. E aí eu lembro que quando nós chegamos, nós chegamos de manhã e ficamos presos na imigração. E aí a imigração é um trabalho muito inteligente que eles fazem. Aí eles pegam meus 2 irmãos mais pequenininhos, né? E levam eles para uma salinha, dá um papelzinho para eles e eles começam a desenhar. E antes da gente sair, minha mãe falou, a ideia que a gente tem que falar para eles é que a gente só tá indo passear, indo visitar e que o papai não tá lá, o papai tá aqui, a gente só tá indo passear e tal, mas a imigração não é assim, é estúpida ao ponto de acreditar que uma mãe com 5 meninos vai passear em Portugal sozinha. Então eles foram muito inteligentes, pegaram meus 2 irmãozinhos e pediram eles para fazer um desenho. E aí eles começaram a desenhar e tal, desenhando aqui, desenhando ali. No final das contas, eles desenharam meu pai. E aí eles já sabiam. E aí eles interrogaram meus irmãozinhos pequenininhos nesse método. E aí eles chamaram minha mãe numa sala e perguntaram para minha mãe, falou, não precisa de tu mentir, a gente quer saber a verdade. E aí minha mãe tinha passado uma ideia pra gente que era pra gente mentir, mas quando ela chegou lá, ela sentiu a necessidade de falar a verdade. Falou, a situação é que a gente estava passando dificuldade, a gente vinha morar em Portugal, daí eu voltei para buscar os meninos, o pai tá lá fora esperando eles, então a gente viemos para morar, para buscar uma vida melhor. As chances de passar eram mínimas, mas aí o cara virou para ela e falou assim, olha, só porque você falou a verdade, a gente vai deixar você entrar e os meninos ver os pais e vocês tentarem a vida. Então assim, eu digo que foi algo de Deus, assim, sabe? Foi mesmo, é um plano, a vida da gente é um plano de Deus. E aí, para ser mais surpreendente ainda, eu comecei a treinar num clube lá na Costa da Caparica, que chamava Trafaria. E ainda não podia competir, porque tu tem que ter a residência. E aí eu comecei a treinar lá, e por sorte tinha um olheiro do esporte que era treinador lá. E aí ele me chamou para fazer uns testes no esporte, e aí eu fiz um teste, depois eu voltei uns 15, 30 dias depois. Aí no segundo teste eu passei. E meus pais tinham separado, e aí eu fui morar no CT, e aí eu comecei a conviver com a galera que vivia dentro do CT também, estudava na escola que era tipo uns 15, 20 minutos do CT, e ali eu conheci muitas coisas que, tipo assim, eu falo que se não fosse por Deus e algumas pessoas que me seguraram, eu acho que eu já nem estaria aqui. A minha vida longe, assim, do meu pai, de morar no CT e não ter aquele apoio, abriu portas, assim, eu não vou dizer abrir portas, mas eu digo que eu conheci um mundo, assim, um pouco sombrio, né? Onde eu comecei a me envolver com bebida, muita mulher, cheguei a fumar droga também durante muito tempo. As companhias também não eram as melhores. Então eu lembro uma vez que nós íamos jogar contra o Benfica, isso era um sábado, e numa sexta-feira, toda semana eu me juntava com meus colegas, amigos de rua assim, e eu lembro que comecei a enrolar droga, comecei a fazer tudo. E aí acendeu e quando tem a rodinha você vai girando, né? E aí eu lembro que no dia seguinte eu jogava. E aí eu peguei na droga assim, olhei pra ela e falei assim, não, hoje não vou fumar. Amanhã eu tenho um jogo, amanhã é um jogo importante contra o Benfica, eu quero jogar bem, eu quero fazer isso, então hoje eu não quero. E aí fui pro jogo no dia seguinte, ganhamos, fui bem no jogo, na partida. E aí acabou o jogo. Aí quando acabou o jogo, o médico chega perto de mim e fala assim, olha,
tu tem que ir pro doping. E aí eu fui pro doping naquele dia. Então, assim, eu acredito muito que naquela noite anterior, eu acredito muito que o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido e falou, não, hoje tu não precisa disso. Se eu sou pego no doping ali, talvez eu não estaria nem aqui hoje falando com você, para as pessoas que vão ver um pouco da minha história. E a partir daquele dia, eu larguei as drogas. E a minha vida ali ela ainda estava um pouco travada profissionalmente. Então, a partir dali que eu comecei a endireitar minha vida com Deus, as coisas foram fluindo, foram acontecendo. O Luiz Castro, a história é até engraçada, ele nem sabe disso que eu vou falar agora, mas eu tinha subido profissional, peguei o Jorge Jesus, peguei uma sequência boa, depois não estava tendo uma sequência muito boa, e aí o clube decidiu que eu precisava evoluir em outro lado. E aí surgiu o Rio Ave e o Chaves. Cara, Chaves é uma cidade assim completamente longe, é perto da Espanha, e de Lisboa ela ficava umas 5, 6 horas de carro. E aí eu tive uma chamada com o Luiz Castro, ele falou, não, vem pra cá, miúdo. Ele fala, vem pra cá, miúdo, vamos te ajudar, vamos fazer o melhor para que tu consiga progredir na tua carreira. E chegando lá, eu comecei a morar sozinho, foi minha primeira experiência assim, tipo, completamente longe da minha família, em termos assim, no mais profissional. E aí eu me vi ali sozinho, numa cidade que era pequenininha. E aí os primeiros 6 meses foram muito difíceis, não conseguia render tanto. Aí teve um dia que eu fui conversar com o Luiz Castro, bati na porta dele, falei, professor, tá acontecendo isso, não tô conseguindo, eu tô ficando um pouco rebelde de novo. E aí eu lembro de uma coisa que ele falou pra mim, que eu carrego ela até hoje. Ele virou pra mim e falou assim, miúdo, às vezes na vida da gente, quando a gente não consegue guiar, a gente tem que deixar alguém nos guiar. A gente precisa ser guiado por alguém. E aí eu saí dali, eu falei, esse cara é maluco. Como que eu tô num lugar bem longe, eu não conheço quase ninguém aqui, como que eu vou deixar alguém me guiar? Então, assim, ele é um paizão pra mim, eu tenho muita gratidão por ele, converso com ele ainda muitas vezes. Então, ele marcou muito a minha vida no lado pessoal e profissional também. Tivemos ali, ainda quase conseguimos fazer o Chaves chegar na Liga Europa. Aconteceu ali alguns erros ali de arbitragem, mas fizemos uma campanha muito boa. Mas a parte que mais me tocou assim foi esse lado pessoal, interior, sabe? Que ele administra muito bem. Eu tinha acabado meu contrato, né, de empréstimo, eu voltei pro clube, já voltei com uma outra cabeça, entendendo que, tipo assim, cara, eu tenho meu dom, eu sou bom, mas se eu não trabalhar e se eu não fizer, não adianta eu ficar rotulado como uma promessa e me agarrar nisso. Isso não vai mudar a minha vida, não vai acrescentar nada no meu futuro. Apareceu o Al-Hilal. E aí eles apareceram com uma proposta muito boa, assim, pra mim e pra minha família. Cara, pessoalmente, assim, em termos de experiência, eu costumo dizer que foi muito difícil. Não queria passar ela de novo. Em termos profissionais, foi excelente, mas assim, enquanto vida ali, a gente foi... Não vou dizer que foi a pior experiência, mas foi aonde eu comecei a entrar em declínio psicológico. E aí as coisas foram piorando quando, tipo, o profissional começou também a cair, sabe? Meu rendimento começou a cair muito. Comecei a perder muito peso. Eu cheguei lá pesando 81 quilos e tava forte, né? Bem forte assim da Inglaterra, que lá o trabalho é mais físico, né? E aí eu comecei a perder muito peso. Cheguei a pesar na Arábia 67 quilos, 67, 66 ali. Eu nunca tinha falado pra minha esposa como eu tava me sentindo. E acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz ali, tipo, foi abrir meu coração pra minha esposa e compartilhar com ela aquilo que eu tava passando, aquilo que eu tava sentindo. E é óbvio que, tipo, ela me tentou ajudar de todas as maneiras, fez todo o possível, sabe, tipo, pra sustentar o momento que tava ali, sabe? Minha esposa foi muito guerreira. Só que
eu não conseguia ver uma luz assim, sabe, no fim do túnel. Pra mim, era tudo ruim. Pra mim, nada tava fluindo. Passei é igual eu falo, o lado rebelde ali sempre... Talvez a palavra agora não vou dizer rebelde, mas a minha fraqueza começou a aflorar um pouco mais. E aí eu comecei a cair em algumas coisas que eu já tinha caído antes. Óbvio que não foi nada de droga, nada disso. Mas aí eu voltei a beber de novo. Voltei a, sabe, se embriagar. E aí as coisas foram só piorando. Tava só piorando, só piorando, só piorando. Ou seja, já não tinha vontade mais de jogar. Eu já não tinha mais vontade de fazer nada, só queria ficar em casa. Então eu tava vivendo assim por viver. Comecei, a querer, sabe, falar, pô, quero morrer, já não tem mais, não tem solução. E aí eu comecei a lembrar, pô, já caí uma vez, já caí duas, sabe, agora psicologicamente eu tô caindo mais, e agora tô traindo outra coisa pra minha vida. E aí eu juntei tudo e falei, quer saber, não quero saber de mais nada, não quero saber de ninguém, só quero acabar com isso, é como se eu quisesse morrer todo dia. Então, a vontade que tava começando a crescer assim, era essa. Nós tivemos uma paragem, acho que foi em junho. Em junho pegamos uma paragem. Acho que os caras deram pra gente uns 20 dias. E aí minha esposa falou, não, vamos lá pra Goiânia, tu vai pra roça e tu se recompõe, sabe? Tu vê coisas boas que a vida tem, sabe? Que a vida não é só isso que tá acontecendo contigo. Esses momentos podem passar, mas a vida não se resume a isso. Cara, aquilo ali me deu, sabe, uma nova vida, assim, um pouco mais de energia, sabe? E aí, quando nós estávamos voltando, eu peguei Covid. E aí eu peguei Covid, eu falei, não é possível, pô. Minha vida tava, sabe, tava tava horrível. E aí eu ganho energia e agora eu pego Covid, vou ter que ficar 7 dias em casa. Eu falei, não, beleza, eu vou ficar 7 dias, depois eu vou voltar. Só que dessa vez que eu tinha pegado Covid, eu tava sentindo umas coisas estranhas, sabe? Minha respiração, que da outra vez eu não tinha sentido. E aí eu fui tentar caminhar lá no condomínio, sabe? E aí eu dei 2 passos, não conseguia, tava muito pesado. Falei, agora... Aí eu comecei, né? Falei, não, Deus, não quero morrer agora não. Ou seja, há um tempinho atrás eu quero morrer, eu quero morrer. Só que como eu peguei essa energia, esse gás, eu falei, cara, não, agora dá pra ir um pouquinho mais. Aí eu peguei e fiquei 7 dias. Aí no 7º dia o médico do clube falou, agora você já pode vir treinar. Eu falei, pô, a gente não vai fazer um exame, nada e tal, vamos fazer um exame, porque eu tava sentindo umas coisas estranhas e tudo e pá. Aí ele pegou e falou, não, beleza. Vamos fazer um exame. Aí fui fazer o eco, né? Fiz o da esteira também e aí deu aqueles sinalzinhos que parece assim, sabe? Tinha um deles que estavam para baixo, não era normal. E aí eles detectaram que eu tava com pericardite. Aí eu falei, acabou minha carreira agora. Ou seja, há uns tempo atrás eu tava falando, já não quero mais jogar. Eu quero morrer, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí eu pego um Covid e depois eu pego isso, aonde eu tinha voltado falando assim, não, dá pra ir mais um pouco, sabe, eu consigo. E aí eu pego tudo isso e aí eu viro pra Deus e falo, não, Deus, eu não quero morrer. E aí, eu pego um pericardite, eu já começo a achar que, eu não vou poder jogar mais, eu falo, não, Deus, eu quero jogar. E aí eu fui essa sequência toda assim até junho do ano passado. Nessa sequência assim de altos e baixos, muito baixo. E onde eu, eu destaco muito que foi meu ápice assim de psicologicamente lá embaixo foi quando eu tinha pedido para sair do clube, para sair do contexto assim, sabe, da cultura, para poder dar uma refrescada. E aí quando eu cheguei em Abu Dhabi, eu falei, cara, agora eu vou largar mesmo. Minha vida já não tá boa, tá assim, tá assada, eu não quero saber de treino. E aí
Eu fui morar para melhorar as coisas assim psicologicamente, eu fui morar num hotel, era um hotel com apartamentos. O clube, tipo, forneceu o apartamento e eu morava no 19º andar. Aparentemente tem uma vista espetacular, o hotel é tipo, pica, dos melhores assim que tem lá. E aí voltou tudo de novo, mais forte, só que dessa vez voltou mais forte. Eu quero me matar, não quero jogar. Então eu vivia todos os dias assim, sabe, querendo tirar minha vida. Eu passava noites em claro, bebendo vinho, bebendo cerveja. Chegava a beber umas 2, 3 garrafas de vinho assim, sozinho. Minha esposa, tipo, preocupada, já não sabia mais o que fazer. Todo mundo preocupado, já não sabia mais o que fazer. E eu tipo, não tava nem aí pra nada, eu só queria a morte. A única coisa que eu enxergava era a morte. Tipo, pra mim era o fim. E aí teve um dia que eu parei assim, no 19º andar. Eu abri a janela e falei, eu vou pular daqui. E aí minha esposa, tipo, desesperada, falou, não, me segurando. E aí nesse dia eu não pulei. E aí a minha esposa já tinha me impulsionado a fazer terapia. Aí eu comecei a fazer 4 sessões por semana de terapia. A psicóloga ainda tentava fazer alguma coisa, mas tipo, era muito difícil. Eu cheguei a ficar internado umas 2, 3 vezes no hospital com hipocalemia. E às vezes, tipo, isso acontece muito hoje em dia. Tu não sabe o que a pessoa tá passando, tu vê a pessoa sorrindo, tu acha que tá tudo bem. Na minha mente era morte, 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 morte. Tanto que eu tava em casa, daí eu falei, cara, hoje eu vou tirar minha vida. Já não aguento mais. Só vejo escuridão, escuridão. E aí tava esse meu amigo, o Paulo, e a minha esposa em casa. E aí eles estavam na sala assim, eu peguei a chave do carro, já tava um pouco bêbado. Peguei a chave do carro, saí correndo. Desci o elevador rapidão, fechei o elevador rápido. Minha mulher já sabia, meu amigo também, eles vieram rápido, correndo atrás de mim. Eu entrei no carro e a minha esposa correndo, ela vindo correndo assim, na hora que eu dou a ré, assim, eu quase atropelo ela ainda. E aí eu desapareço. Eu falei, vou pular da ponte hoje. Tinha uma ponte lá em Abu Dhabi. Eu falei, hoje que eu vou pular dessa ponte. E aí eu saí assim, lá na baia que tem, assim, na beira da praia. Aí tinha um shake lá, um lanche, tipo McDonald's. E aí a minha irmã me liga assim, sabe? E aí eu fui e parei o carro assim no shake. E aí comecei a conversar com a minha irmã mais nova. Eu falei pra ela, pô, tá acontecendo isso, eu quero me matar e tal. Minha irmã tava grávida. E eu sem noção nenhuma assim, sabe? Tipo, que poderia prejudicar um pouco assim a saúde do bebê, né? Tipo, às vezes dá um estresse nela ali, acontecer alguma coisa. Eu comecei a desabafar, falei pra ela, eu quero me matar e tal. Não sei o que. Ela falou, não faz isso. Pensa no teu sobrinho Anthony que tá vindo e tal. Pensa nas pessoas que gostam de você. Só que, tipo, é difícil, porque tu não consegue enxergar essas coisas que as pessoas te falam ali naquele momento, sabe? E aí eu lembro que eu desliguei o telefone. E aí eu queria sair, eu queria ir embora. E alguma coisa estava me travando. Eu não conseguia ligar o carro, eu não conseguia me mexer, eu fiquei ali parado. E querendo sair, sabe? Eu, dentro de mim querendo ir pra fazer, tipo, pra acabar com tudo. E não consegui. Passar de tipo uns 15, 20 minutos, minha porta abre. É a minha esposa. Tava tipo assim, uns 10 minutos ainda de casa. E aí a minha esposa vem correndo, meu amigo vem correndo, fala, pô, por favor, não faz isso, me abraça assim, sabe? E eu falei, cara, como vocês me acharam? Falei pra Deus, sabe, Deus, eu vou tentar, mas eu não tenho prazer em mais nada. Não tenho prazer em jogar mais. Minha vontade é sair daqui quando acabar meu contrato em Abu Dhabi. Eu quero conversar com o Al Hilal, eu quero, tipo, sabe, nem que a gente quebre o contrato, eu não preciso do dinheiro, não preciso que indenização, sabe, não quero nada. Ou, tipo, o clube pedir indenização, explicar a situação que está acontecendo, porque eu não quero mais jogar, eu quero só viver minha vida, sabe, já passei muitos problemas, já sofri muitas pancadas emocionalmente,
Então, a única coisa que eu quero é, tipo, é só paz, sossego, estar na minha casa, comer minha comida de boa, ter uma rotina, assim, mais leve, mais tranquila, sem muito aquele tumulto que tava, sabe? E aí eu assinei com um empresário, que eu já não tinha empresário há muito tempo, é o empresário o Du. E o Du foi me visitar muitas vezes em Abu Dhabi. E eu, tipo, falei pra ele, cara, o que tu tá querendo comigo, cara? Eu não quero jogar mais, cara. Ele, não, faz um contrato, vamos fazer tipo um aninho. Não precisa de... Onde que tu tiver, eu tô contigo. O que tu decidir, eu tô contigo. E aí, fui de férias, falei pra ele, Du, já que ele tá comigo, então tá bom. Falei, Du, eu não quero voltar, eu não vou voltar pra pré-temporada, eu não quero jogar mais. E aí eu fui de férias, fiquei em Lisboa bastante tempo. Tinha ido visitar meu irmão nos Estados Unidos, que eu já não via ele tinha um bom tempo. E aí voltei pra Lisboa, e aí falei, a vida aqui é muito boa, cara. Não precisa de futebol pra nada, não quero mais dor de cabeça. E aí eu lembro que o Brasil jogou contra Senegal, no estádio do Alvalade. Eu falei, pô, não tô fazendo nada, vou lá assistir o jogo, né? E aí fui lá assistir o jogo. E aí, tipo, vendo o jogo da seleção, tipo, meu coração começou a queimar, assim, sabe? Falando, cara, isso é minha paixão, pô, poderia estar ali. Poderia estar jogando numa seleção, poderia, sabe? Tipo. E algo começou, tipo assim, a queimar, assim, dentro de mim. Então eu falei, Du, tem que ser algo que vai mexer com o meu coração, assim, sabe? Algo especial. E aí apareceu o Cruzeiro. E aí, tipo, eu sempre fui muito cruzeirense, sabe? Desde pequenininho acompanhava, assim, as histórias, sabe? Tipo, eu vi muitos jogos, Alex, sabe? Tipo, a conquista da Tríplice Coroa, sabe? Tipo, então... E aí Deus, tipo, ministrou algo muito grande no meu coração, sabe? Deus, tipo, falou pra mim que tinha algo muito especial, assim, pra acontecer, sabe? Aqui na cidade. Primeiro porque eu sou daqui. Depois eu jogo no meu coração. Eu confesso que a vinda pra cá, ela mexeu muito em todos, tipo, sabe, em todos os sentidos, assim, da minha vida, sabe? É muito especial, cara, porque, tipo, imagina um garoto que roda a Europa, roda o mundo e tem o Cruzeiro como um clube do coração. Eu nunca imaginava jogar no Cruzeiro. Nunca na minha vida imaginava. Sempre torci muito. Então eu sempre costumo dizer que pra mim é uma gratidão, assim, e um prazer enorme. Não tem algo que me satisfaça mais que eu acordar, tipo, cara, tô jogando no clube do meu coração, cara. Tipo, eu tô desfrutando, eu tô, sabe, eu tô tendo alegria de novo jogando, sabe, cada dia que passa eu tô tendo mais alegria, mais vontade, sabe. Porque querendo ou não, eu vim de um processo um pouco difícil, um pouco delicado, que tipo, no clube mesmo, no Cruzeiro, tipo, só um ou dois que sabe, que, por exemplo, o Arthur, que a gente concentra junto, ele sabe dessa história. Então, assim, muitos lá dentro não sabem dessa história. Então, tipo, talvez pode até ser uma surpresa para eles ouvir isso, porque, tipo, não imagina que essas coisas poderiam acontecer comigo, sabe? Mas todos nós estamos sujeitos. Então, assim, para mim é uma gratidão enorme todo dia estar ali, tá com meus companheiros, sabe? Tipo, eu consigo ver... Eu olho mais as coisas positivas, sabe? É óbvio que tem coisas que acontecem que são negativas, mas só de estar ali. Quanta gente não queria estar no Cruzeiro? Quantas crianças hoje, tipo, sabe? Quanto... Tu pega aí... Hoje no Brasil, quantos jogadores não queriam estar jogando no Cruzeiro? Então, tipo assim, pra mim é uma gratidão enorme. É especial, por ser um clube do coração. Então, tipo assim, eu tô tendo uma alegria, cara, e cada dia pra mim eu tô vivendo como se fosse, tipo, como se fosse o último, sabe? Eu vivo intensamente os dias e tô me divertindo. E eu te falar a verdade, não tenho vontade, assim, hoje de sair daqui exatamente por isso, porque o Cruzeiro ele já me deu muitas alegrias quando eu era pequenininho, mas eu não posso só dizer que só o Cruzeiro, tipo, tá me dando alegria de jogar, sabe? Porque é um contexto, como eu disse, mas o Cruzeiro, ele tá mudando, tá me dando alegria de novo, sabe? Então, pra mim, assim,
é gratificante, é um prazer enorme, porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão, sabe? Mas pra mim é algo que passa o futebol, sabe? É algo que mexe dentro da gente assim e nos dá um gás que a gente nem imagina. Obrigado por ter me acolhido também, por me receber tão bem. Espero poder, enquanto eu estiver vestindo essa camisa, honrar ela ao máximo, porque a única coisa que eu encontrei assim que me daria alegria de novo era jogar no Cruzeiro e hoje estou aqui. Então, gratidão total e que Deus abençoe a vida de cada um e que cada um consiga alcançar aquilo que deseja.